mundo. Mas pior que ser atacado por pernilongos é ser atacado por imbecis, né? Eu disse que quando a gente chega num período como esse, revela-se o que há de melhor no ser humano, com manifestação de solidariedade e tal, mas revela-se o que há de pior também. E a nossa repórter, a Clarissa, que é excelente repórter, que tem entrado lá no Brasil Urgente, parece que foi agredida ontem em Brasília durante a manifestação. Isso é um absurdo, de uma barbaridade que não tem tamanho. Eu não sei onde é que isso vai parar. Daqui a pouco estão matando gente. Ouça o que eu estou falando, mais uma, hein? Grava aí, ô Garrafa, viu? O dia que eu estou falando. Daqui a pouco vão matar gente aí. Daqui a pouco vão matar gente. Ô Clarissa, eu não vou dizer nem bom dia para você, porque levar uma bandeirada não pode ser bom dia, mas como é que foi essa cena? Eu não vi, a Rosana até me passou um WhatsApp. No sábado eu já fazia uma manifestação de repúdio aqui dessa incitação de violência contra a imprensa, né? Você fala um órgão de imprensa e de repente se espalha para todo mundo. O detalhe é o seguinte: ninguém pode ser agredido, ninguém. As pessoas podem até não respeitarem determinado órgão, mas isso aí é selvageria. Eu não sei, foi lavrado boletim de ocorrência, eu não sei o que vai acontecer, que esse cara que deu a bandeirada é um idiota, de um imbecil, usando um símbolo nacional, usando a bandeira brasileira que tem que ser respeitada para agredir uma repórter. Isso é o fim do mundo. Pois não, Clarissa, eu estou vendo a imagem aqui, que imbecil esse cara. Olha, Datena, era uma senhora que devia ter aproximadamente uns 50 anos. É uma senhora que, eu não vou chamar de imbecil, porque mas a atitude dela foi grotesca. Uma atitude grotesca dela e inaceitável. Pior ainda, que é uma senhora aí que não deveria ter feito isso. Pois não, Clarissa. O que aconteceu? A gente estava ali se preparando para entrar no ar, eu e o cinegrafista que estava me acompanhando nessa cobertura. Num determinado momento a gente teve um problema técnico e a gente precisou sair do ar um pouco, mas desde a hora em que eu já estava conversando ali com a equipe da Band News, já estava no meio de uma transmissão ao vivo, eu via que ela estava caminhando na minha direção e ela gritava muitos xingamentos ali para os jornalistas que estavam ali presentes. Então ela gritava lixo, chamava de lixo, fazia outros xingamentos que a gente não precisa entrar aqui. Ela gritava muito, ela estava bem alterada. E eu percebi que ela estava vindo, mas no momento eu estava no ar, segui trabalhando normalmente. E aí, o que aconteceu? Quando a gente caiu desse sinal, a gente ficou um tempo fora do ar, esperando retomar a transmissão. E não sei se ela percebeu, viu que eu tinha parado de falar, não sei se achou que a câmera pudesse estar desligada. E aí ela se aproximou e ela passou por mim. E aí eu senti a bandeirada na minha cabeça por trás, né? Ela me acertou por trás. Mas como as imagens aí deixam muito claro, né? Ela estava distante de mim. E o movimento natural dela de sacudir a bandeira não chegaria na minha cabeça. As imagens deixam isso muito claro, né? Que ela estendeu a bandeira de alguma forma para me acertar. Pelo menos foi essa percepção que eu tive ali. Depois desse susto, outros manifestantes que estavam em volta chegaram a se manifestar ali, gritaram, falaram, nossa, o que é isso? Alguns ali vieram depois me perguntar se estava tudo bem. E no momento em que eles se manifestaram ali, ela disse aos risos, virou para mim rindo e falou, foi sem querer, e saiu rindo. A gente sabe, né, Datena, que essas agressões à imprensa, nem sempre elas são físicas, mas elas têm acontecido nessas manifestações de maneira muito corriqueira, principalmente do ponto de vista de agressões começa verbais. Assim, né? Não começa assim. Daqui a pouco, para alguém matar alguém, começa assim. É aquela história do primeiro o cara entra no jardim da sua casa e tal. Atribui isso a um cara que parece que a frase não é dele, do Mayakovsky, acho que não é dele, mas primeiro o cara entra no jardim, depois entra na sua sala, depois te mata dentro da sua casa. Então, eu vou dizer uma coisa para você, essa atitude beligerante não é só contra a imprensa, mas também contra a imprensa e todos de uma forma geral. Todos de uma forma geral, se essas atitudes não pararem já, isso aí vai terminar em morte. Vai terminar em morte. Ainda bem que havia gente ali do lado
que recriminou a atitude da mulher, e a mulher depois tentou dizer que era brincadeira, mas você lavrou um boletim de ocorrência contra ela, não é isso? Sim, eu optei ali por registrar um boletim de ocorrência. Eu acho que é importante a gente deixar isso tudo documentado e garantir aí que a nossa parte esteja feita, né, Datena? Mas para a gente ter Cidadania. uma ideia, eu já estive em outras manifestações. Aquela manifestação na qual o presidente Jair Bolsonaro desceu pela primeira vez na grade, lembra, onde ele tirou fotos com os manifestantes, foi muito criticado, porque foi logo na época Não, e do foi início defendido pelo do Mandetta na coronavírus. época. Na época ele foi Então, defendido pelo Mandetta, que puxava o saco dele e agora está metendo o pau nele. Eu lembro perfeitamente essa manifestação. Mas e aí, ali nesse também dia, ali houve agressão? eu já tinha passado por uma situação super delicada. Eu estava num momento na esplanada, tentando preparar ali uma entrada ao vivo na Band News, e num determinado momento eu comecei a ser cercada de manifestantes que começaram a me xingar muito, muitos palavrões. Naquele dia foi muito mais agressivo do que a gente via o tom geral da manifestação de ontem. Mas Naquela vez, agressão não tem mais ou menos. Usar um símbolo nacional. Primeiro é um desrespeito à bandeira, que é o nosso símbolo nacional. Você vai nos Estados Unidos, cada americano, a maioria deles, a maioria tem uma bandeira na porta de casa. Ah, mas para que isso? Porque é um respeito ao país. A bandeira representa o país. Primeiro é um desrespeito ao símbolo da nação, usando esse símbolo para agredir uma profissional. Não é porque é profissional de imprensa, não. É agredir uma profissional que está lá trabalhando. Podia ser um pipoqueiro que estivesse ali, podia ser alguém que estivesse ali trabalhando, né? Mas é uma agressão desnecessária, absurda, que pode ter sido levada como brincadeira, mas poderia ter levado a uma coisa mais séria, a insuflar as pessoas, e vai acabar acontecendo morte no meio disso aí. Escutem o que eu estou dizendo. Falei desde o começo que isso aqui ia virar pandemia e virou. Falei uma série de coisas aqui que eu não vou ficar repetindo o que eu falei, mas isso é uma agressão que a gente repudia. Eu já tenho repudiado agressão a outros profissionais de imprensa, de outros grupos de imprensa, que aliás nunca me defenderam, mas eu me sinto na condição de defender quem é meu colega. Eu não preciso que a empresa dele tenha me defendido ou não, que eu, na verdade, nunca fui defendido por ninguém. Eu sempre fui muito agredido, nunca fui defendido por ninguém. Mas eu não me igualo a essas pessoas. Eu luto e morro pela minha profissão. E acho um absurdo, não é porque é uma repórter capaz, uma repórter competente, da Rede Bandeirantes de comunicação, mas é porque é uma profissional de imprensa. E todos os outros, de qualquer órgão de imprensa, que tenham passado por agressão, eu repudio e repudio mesmo. Eu acho que isso é uma coisa lamentável e que não pode ser aceita, porque começa assim, né? Começa assim. Primeiro que o próprio ato já é recriminável, essa mulher devia responder ao processo, do meu ponto de vista, devia responder ao processo. Não sei se vai caminhar, mas você fez a sua parte, que é a sua parte de cidadã, e aqui vai um recado: vão matar pessoas já em manifestações aí, e principalmente de imprensa, que cada vez mais estão atacando os profissionais de imprensa, que não tem nada a ver com a situação que o país está vivendo. Pois não, Clarissa? Uma coisa que a gente percebeu bastante ali, quem estava bem próximo dos manifestantes, Datena, é que o tom inteiro estava muito bem alinhado com aquela fala que o presidente Jair Bolsonaro fez na transmissão ao vivo, de dizer que não havia ali ataques ao Estado Democrático de Direito, se referindo àquelas faixas e cartazes que a gente viu em outras manifestações, pedindo o fechamento do Congresso, o fechamento do Supremo Tribunal Federal, intervenção militar. Mas a gente percebia uma ação ali dos manifestantes em tentar expor isso muito antes de o presidente Jair Bolsonaro ter feito esse comentário. Quem estava ali na frente do Palácio do Planalto ouvia deles constantemente: olhem para as nossas faixas não estão falando nada contra a democracia, a gente quer a democracia. Um discurso ali que estava claramente ensaiado, foi
Os manifestantes foram ali para a porta do Palácio do Planalto ontem com a intenção de tentar retirar isso, mas no começo da aglomeração, alguns registros foram feitos por outros meios de comunicação também, de alguns manifestantes isoladamente falando em Supremo Tribunal Federal, algumas faixas retiradas depois. Então, portanto, assim, houve uma ação ali organizada para tentar retirar esses ataques ao Supremo Tribunal Federal e ao Congresso, mas não à imprensa. A imprensa foi grito de guerra ali, de críticas à imprensa durante praticamente todo o protesto. E a gente tem passado por situações do tipo ameaças de jogarem tinta na gente. Isso é muito comum, muito comum. Eu queria ver se alguém dessas pessoas tivesse, alguém da família trabalhando na imprensa, e deve ter, que é que sentiriam se acontecesse isso com alguém da família deles, né? Eu sempre, para observar alguma posição, me coloco no lugar de alguém que tenha um familiar. Quando você fala de alguma coisa, você já pensou se acontecesse com meu filho, com a minha filha, com a minha tia, com a minha avó, com meu pai? Bom, mas quem faz isso não tem o mínimo de consciência política, não tem o mínimo de sensibilidade, acho que devia ser punido. Acho que devia ser punido. Mas não prenderam manifestantes que foram na casa na frente do ministro do Supremo? Não prenderam? Provisoriamente? Prenderam. Manifestantes que foram na casa do Alexandre se manifestar? Prenderam. Que diferença há entre prender alguém que vai se manifestar na frente da casa do ministro e uma mulher que dá uma bandeirada na cabeça de uma repórter? À luz da lei, somos todos iguais perante a lei. Não importa que seja ministro ou repórter, ou gari, ou advogado, ou médico, ou porteiro. Não importa, somos todos iguais perante a lei. Então eu gostaria queria saber que atitude as autoridades que tomaram em relação a prender preventivamente quem vai se manifestar contra o ministro do Supremo e a bandeirada que recebeu a nossa repórter na cabeça. Qual vai ser a atitude da Justiça em relação a essa agressão que está aí devidamente documentada? Eu gostaria de saber qual é a atitude, se a justiça é igual para todo mundo realmente no Brasil, não é? Tá bom, Clarissa, fica aqui o nosso repúdio a essa atitude e o nosso respeito sempre ao seu trabalho de excelência realizado aí pelo Grupo Bandeirantes e a sua isenção na cobertura dos fatos. Tá bom? Um abraço grande, Clarissa. Obrigada, Datena, obrigada para vocês, bom programa aí. Obrigado.